Saudações a todos. Desta vez vamos logo começar pelo mau trabalho. E o mau trabalho é a utilização de falsas sondagens na internet, que não têm qualquer espécie de controle e que depois dão resultados que são utilizados em grande parte para publicidade. Publicidade de pessoas, publicidade de empresas, ou seja, nós estamos a ser manipulados. Essas sondagens, em que as pessoas vão a um sítio de um jornal, por exemplo, que é o exemplo que eu vou utilizar, que é o do Diário Económico, mas em bom rigor podia utilizar de outros jornais, vão lá, clicam e escolhem alguém ou alguma coisa. Neste caso, a sondagem que eu vou referir trata-se de escolher o melhor CEO das empresas do PSI 20. E os resultados que apareceram foi António Mexia ficou em primeiro lugar, com 8.700 votos, e em segundo e em terceiro lugar, Jorge Coelho e Pedro Soares dos Santos. E o que é interessante nestas circunstâncias é que, em bom rigor, nós não sabemos quem é que votou, nem sabemos a veracidade destas votações. O que acontece é que, para todos os efeitos, e quando nós vemos o Diário Económico percebemos bem isso, para todos os efeitos não é indiferente às empresas e às personagens ganharem este tipo de sondagens, por manipuladas que elas sejam. Porque isso lhes dá sempre a possibilidade de fazerem publicidade de si próprios. Quer dizer, para quem lê, para quem vê, na realidade Mexia é o melhor CEO do PSI 20. E quando nós observamos com atenção o texto que vem neste jornal, neste artigo, para além deste título, que é por si só um título já valorativo, quando nós vamos ler o texto, vamos ver que o próprio jornal, sabendo que tipo de sondagem é que está a fazer, não deixa de interpretar valorativamente os resultados da sondagem. Uma vitória que não será alheia ao sucesso da última fase de privatização da EDP, ou seja, o próprio jornal atribui a vitória a um feito, neste caso, de António Mexia. Claro que eu escrevi sobre isto, escrevi na imprensa, na comunicação social, e é evidente que as pessoas sabem que hoje as grandes empresas que contratam agências de comunicação, e cada vez mais se vai sabendo, ou em processos judiciais, ou em inquéritos, ou em auditorias, que essas empresas de comunicação, e aqui há muito dinheiro, não é? Nós não estamos a falar de grandes empresas, a EDP e a Mota-Engil, grandes empresas. Nós sabemos que há aqui muito dinheiro e a verdade é que essas empresas manipulam estes resultados de forma deliberada. E este problema levantou-se já em relação ao resultado da primeira semana de votações. E então o próprio jornal, e bem do meu ponto de vista, refletiu sobre a estranheza destas votações, que é subitamente um número muito significativo de portugueses, leitores do Diário Económico, vão lá votar em António Mexia ou em Jorge Coelho ou noutros gestores de topo. E ele próprio teve que admitir que se tinham verificado nas votações iniciais que essas votações estavam a ser manipuladas, estavam a ser automáticas, ou seja, agências de comunicação deliberadamente manipulam estas votações para responderem aos interesses dos seus clientes. A verdade é que quem lê e quem vê estas notícias acaba por beneficiar o infrator. E é bom que todos nós tenhamos a compreensão, por exemplo, nesta votação. Na primeira série votaram 46 mil pessoas, na segunda, aparentemente que o jornal, a uma dada altura, interrompeu os mecanismos de votação, porque aquilo começava a ser escandaloso, o próprio mecanismo tinha sido denunciado e passou de 46 mil para 25 mil pessoas. Mesmo essas 25 mil, há certamente manipulação profissionalizada destes resultados. Ora, a forma como isto chega a um leitor do jornal, ou como chega no mesmo tipo de sondagens na televisão, inclusive aqui na SIC, tem sempre um elemento de manipulação. Estas sondagens não correspondem rigorosamente a nada. A não ser que subitamente 300 mil pessoas verificadas as votações subitamente aparecessem a votar, então aí nós podemos considerar que havia algum indício de que estamos perante um fenómeno de opinião genuíno. Aqui não. É pura manipulação e, desse ponto de vista, é de acabar de todo com este tipo de sondagens, sem qualquer controle, que depois dão resultados, primeiro, segundo e terceiro, que são valorativos para quem tem dinheiro para pagar a pessoas para manipularem estes resultados. Mau trabalho.